Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início a mais um ciclo de palestras nesta bonita manhã. Sejam todos bem-vindos. A primeira palestra com o tema Gestão de Ativos Rodoviários, estimativa de custos para a recuperação da malha pavimentada de Minas Gerais. A palestra terá duração de 1 hora e convidamos com muita honra para presidir a mesa a senhora Ana Paula, representando o DR Minas Gerais. Senhora Ana Paula Lazafá. Convidamos também a secretária da mesa, senhora Ana Luísa de Aguiar, representando o DR Minas Gerais. Convidamos também o primeiro palestrante, senhor Matheus Guimarães Novaes, do DR Minas Gerais. Matheus Guimarães Novaes é formado em Administração Pública pela Escola de Governo de Fundação João Pinheiro, FJP, e em Engenharia Civil pela PUC de Minas, pós-graduado em Planejamento Ambiental Urbano, trajetória como gestor público na área de infraestrutura, infraestrutura urbana e de transporte. Atuou como superintendente de regularização fundiária urbana na CEDRU, superintendente de obras públicas do CEINFRA, chefe de assessoria de gestão e estratégia no DR Minas Gerais e atualmente ocupa o cargo de vice-diretor-geral nesta mesma autarquia. Salva de palmas para o senhor Matheus. Convidamos também o palestrante, senhor Henrique de Medeiros Pereira, também representante do DR Minas Gerais. Henrique de Medeiros é diretor de Planejamento, Engenharia e Inovação do DR Minas Gerais, formado em Engenharia Civil pela FUMEC Minas Gerais em 2014, com especialização em Transporte e Trânsito pelo Cefet Minas Gerais e mestrado em Geotecnia e Transportes pela UFMG. Em 2018, atuou como gerente de obras e coordenador de unidades regionais e, desde 2003, dirige a diretoria de projetos e, posteriormente, a de planejamento, engenharia e inovação. Seus principais temas incluem gestão de pavimentos, BIM, ou BIM, normatização técnica, estudos topográficos e geotécnicos, engenharia de tráfego e inovação na engenharia rodoviária. Salva de palmas para o palestrante Henrique. O Henrique e o Matheus, eles vão fazer a palestra, os dois, em sintonia, em conjunto, não é isso? Então, boa sorte para vocês e boa palestra a todos. Bom dia. Bom dia. Nós vamos tratar sobre gestão de ativos rodoviários. Especificamente, a gente está trazendo aqui todo um trabalho desenvolvido dentro do DR e a gente culmina com a estimativa de custo para a recuperação da nossa malha pavimentada. Então, como o pessoal já nos apresentou, eu sou o Henrique, o Matheus, e a gente vai começar fazendo uma contextualização da malha pavimentada do estado de Minas Gerais. Tá? É uma malha de aproximadamente 20 mil quilômetros, e ali a gente vê o ciclo, a série histórica da condição da malha desde 2011. Isso é uma avaliação subjetiva que a gente faz semestralmente lá no DR. Então, a gente repara que, de 2011 para frente, a nossa malha começa com um índice de rodovias em condições boas muito alto. E ali a gente tem um ciclo de investimentos também, que são 2 programas que a gente teve lá no estado de Minas. Primeiro, o Proacesso, que a gente teve uma expansão da nossa malha pavimentada, cerca de 5 a 6 mil quilômetros,
e depois a gente teve o ProMG, que recupera mais ou menos o mesmo montante de extensão. Então, com isso, a gente teve, a partir dessa década, a inclusão dessas rodovias, 5, 6 mil quilômetros, em boas condições, e a gente recupera também cerca de 5 a 6 mil quilômetros. Então, a gente vai chegando no ápice ali, em julho de 2014, das condições de rodovia, aquilo ali devia virar uns 80% a 90% bom, e desde então a gente teve um ciclo de restrição orçamentária muito severa. E a partir daí, a gente entra num ciclo de deterioração da malha. Tá? Então, a gente tem pouquíssimas obras durante esse tempo, e ali culmina, mais ou menos, já no final da série histórica aqui. Cadê? Já no final da série histórica aqui, a gente já tem uma redução expressiva das rodovias em condições boas, e as rodovias em condições regulares, elas praticamente empatam. Então, ali a gente está falando do montante de 38% em condições boas e 38% em condições regulares, o que nos preocupa bastante. Tá? Essa inversão dessa curva é a nossa prioridade, e a gente vê aqui que no final de 2023, a gente já consegue fazer a reversão dessa tendência aqui, mas ainda de forma muito tímida, o que a gente entende que tem que ser intensificado. Esse gráfico aqui é só para a gente contextualizar o ciclo de deterioração do pavimento. Tá? Então, quando a gente entrega uma rodovia, implantamos a rodovia e a entregamos, ela está, por óbvio, em uma condição excelente quanto à conservação do seu pavimento. E, com o passar do tempo, essa tendência é de piora. Então, o pavimento ele vai se deteriorando. Então, o que é importante a gente ver aqui nesse gráfico? A gente tem uma piora na condição do pavimento de 40% nos primeiros 75% de vida útil. Tá? Então, se a gente está falando da vida útil de 10 anos, entre o 7º e o 8º ano, a gente ainda consegue manter a rodovia na condição regular. A partir daí, a rodovia ela se deteriora muito rapidamente. Tá? Então, no finalzinho ali dos 25%, a rodovia sai do regular e entra no ruim. Por que eu estou trazendo isso aqui? Como vocês lembram do slide anterior, a maior parte da nossa malha pavimentada hoje está em condição regular. Então, o que a gente entende disso aqui? O processo ele se deu, né, na década de 10, ali, terminando ali próximo de 2012, a gente já está vencendo esse período de vida útil. Então, esse regular aqui, que é esses 38% aqui do final, a gente entende que em cerca de 2 a 3 anos eles vão virar ruim, vai virar ruim de uma vez, porque já é o esgotamento da vida útil do pavimento. Então, isso acendeu um alerta lá no DR. No gráfico também, né, Henrique, é importante destacar, voltam, por favor, que de 2014 até 2021, praticamente não tivemos nenhum recurso para a recuperação de rodovias. Né? Então, a partir de 22, né, que o programa que a gente vai citar lá na frente, né, do Provias, que a gente começa o esforço de reverter a tendência dessa curva. Né? Então, esse é o desafio, sair de um cenário de investimento quase zero, de longo prazo, né? Assim, você pegar 2014 a 21, são 7 anos, né? Então, 7 anos sem investimentos em recuperação e pavimentação. E agora é o esforço para reverter essa curva. E a conversa aqui é muito sobre isso, né? Assim, qual a melhor estratégia para essa reversão, né? Assim, é isso que a gente vai tentar explicar aqui. E aqui também, o outro gráfico era do Instituto do Asfalto, e esse também. E aqui eu só estou trazendo para a gente contextualizar as estratégias de manutenção que a gente tem adotado. Tá? E, via de regra, a gente adota sempre uma estratégia do pior primeiro. Então, as rodovias que estão piores, em pior estado de conservação, a gente tende a priorizar ela para receber o investimento. E aí, a gente vai fazendo esse manejo de malha. O que esse gráfico nos mostra aqui é que, a partir de um ponto, essa escolha do pior primeiro, ela é muito danosa, que a gente não consegue ter o controle da malha. Então, eu vou atacando o que é pior, com maior investimento. Então, eu vou começando a ter uma restrição orçamentária. Eu não faço frente
aquele pavimento que está em situação regular, e o que é bom vai se deteriorando. Então, o que acontece? Isso se acumula. E aí, o que esse gráfico nos traz também, o anterior, é que os custos que a gente tem para recuperar uma malha em condição regular é de $1, vamos falar assim, né? E quando ela está na situação ruim ou péssima, 4 a 5. Então, eu estou falando de um investimento de 4 a 5 vezes maior para recuperar uma extensão, né? Vamos falar assim, a mesma extensão. Ou seja, não é inteligente eu esperar o final da vida útil da rodovia para fazer o investimento de reconstrução, né? Quase que uma reconstrução ou uma recuperação. Apesar de que ainda fazemos muito isso, justamente porque ficamos 7 anos sem investimento e muitas das nossas rodovias estão em estado ruim, né? E aí, a grande questão, né, quando a gente fecha esse contexto, como é que a gente vai otimizar e fazer a priorização desses investimentos de forma a ter uma melhor malha, uma melhor condição de malha? E aí, o DR entendeu que só tem um caminho, que é a gente, de fato, conhecer a condição da malha de forma objetiva. E, para isso, a gente teve que fazer uma contratação de vulto, que é justamente a gente contratou esse levantamento objetivo, tá? Então, nós estamos falando aqui de IRI, FWD, levantamento visual contínuo para toda a nossa extensão, que são os 20 mil quilômetros. E, associado a isso, a gente ainda fez algumas contagens de tráfego, tá? Quem ganhou esse contrato foi o consórcio Gestão de Pavimentos Brasil, que é formado pela Strata, a PVCIS e a Dynatest, se eu não me engano, estão todas aqui presentes, estão com o stand aí. É um contrato do valor de 15 milhões, já reajustado, o prazo de execução de 915 dias. A ordem de início foi em março de 22, e ele está se concluindo, encerrando o prazo contratual agora em setembro. Então, assim, uma contratação robusta para a gente, de fato, começar a ter informações objetivas que nos permitam montar uma estratégia de intervenção e manutenção eficiente. Sem isso, a gente entende que a gente vai cair naquele mesmo critério do pior primeiro e nós vamos chegar na condição de malha, vamos falar insustentável. Como eu falei, a gente fez o levantamento objetivo em 22.600 quilômetros, tá? A gente teve associado a isso 1.105 postos de contagem de tráfego, e aí dessas contagens, 40 foram de 7 dias, 40 de 3 dias e 124 de 1 dia, né, postos de cobertura. Então, a gente montou lá o plano estadual de contagem de tráfego, o PECT, e fizemos essas contagens. Então, eu tenho aqui levantamentos objetivos do pavimento, as informações, e tenho o dado de tráfego. Aí a gente começa a montar um arcabouço de informação que permite a gente fazer essa priorização de forma mais assertiva. Então, só para a gente contextualizar aqui, é um mapa do estado de Minas Gerais com a condição da malha. E aí vocês vão ver que tem alguns buracos aqui, é porque é somente a malha estadual. Tá? Então, a gente vê claro aqui que tem uma questão regional. A gente tem uma diagonal aqui, da diagonal para cima, né, ao norte, a gente tem uma melhor condição da malha. Enquanto a gente tem aqui a diagonal de baixo, que seria a zona da mata, sul e sudoeste do estado de Minas Gerais, com a condição pior. Isso aqui é o dado de levantamento visual contínuo, né, com os índices lá, a formulação lá do PRO 8 do DENIT. Então, aqui a gente já começa a ter um insight valioso da onde que a gente tem que priorizar, onde a gente tem cada tipo de intervenção. Henrique, eu acho que é importante explicar, acho que nem todo mundo sabe, como que é um pouco da metodologia desse índice do LVC, né? Como é que a gente chega nessa escala aí de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, a partir dos levantamentos de campo. Tá. O levantamento visual contínuo que a gente fez, ele é da norma do DENIT, o PRO 8, e basicamente ele considera área trincada, área deformada, número de buracos e panelas, né, remendos, e aí você tem lá uma formulação onde são atribuídos os pesos. A partir do peso a gente tem o IgG, o Índice de Gravidade Global Expedito, e a partir daí eu comparo isso com o ICPF, que é o Índice de Condição do Pavimento Flexível, e aí a gente começa a ter esse conceito lá normativo, que é péssimo, regular, ruim, péssimo, ruim, regular, bom e ótimo, tá? Então, só trazendo aqui, né, no começo eu falei que a gente fez uma avaliação subjetiva. Eu quero comparar aqui
avaliação subjetiva e objetiva. A gente vê que, de forma geral, a gente tem o mesmo conceito do que é bom. Elas têm o mesmo, vamos falar assim, a mesma magnitude. Uma deu 38, outra deu 39, e aí a gente vê que o regular e o ruim, as coisas se invertem um pouco. A gente tende a classificar uma maior extensão como regular e uma menor extensão como ruim. Já o objetivo é justamente o contrário. A gente restringe um pouco o regular e tem um montante maior aqui de rodovias em condições ruins. Por óbvio, a gente agrupou o bom e o ótimo e agrupamos o ruim e o péssimo. Tá? É importante destacar que são metodologias completamente diferentes, né? Assim, a avaliação subjetiva ela é realizada desde 2011 pelos nossos regionais, né? A partir de critérios pré-estabelecidos. Essa nota aqui é a nota da pista, né? Então, um dos critérios avaliados de forma subjetiva, muito no sentimento ali da trafegabilidade, né, da condição visual do pavimento. Então, isso é avaliação subjetiva. E a avaliação objetiva é o LVC, na metodologia que o Henrique explicou muito bem. E aí, importante aqui citar que isso aqui é em cima da quantidade total avaliada, tá? Então, se você pegar lá o nosso caderninho lá de avaliação da malha, a gente tem um percentual de rodovias em obras, e aí esses índices mudam um pouco. O nosso ruim ali, ele cai para 19%, o regular diminui um pouquinho, o bom diminui um pouquinho, porque a gente tem rodovias em obra, mas aqui eu trouxe para efeito comparativo só o que é de fato avaliado. E aí, beleza. Eu tenho os dados objetivos, eu tenho os dados de tráfego, e aí a gente teve que montar uma matriz referencial de intervenções para a gente começar a ter uma estimativa de custo e começar também a desenvolver programas de intervenção. Tá? Então, aqui, ali em cima, a gente vê, são os índices objetivos, né? Área deformada, a gente tem aqui o ICPF, a gente tem o IRI, e isso aqui também está relacionado com o conceito, então, à esquerda seriam as rodovias em condições melhores, e à medida que vai andando para a direita, a condição da pista vai piorando. Tá? E aí eu entro aqui com o número N, né, o tráfego, e a deflexão, para de fato encaixar ali na magnitude da intervenção. Então, o tráfego e a deflexão, eles nos dizem assim, qual que é o peso daquela intervenção, principalmente quando a gente está falando de revestimento. Tá? Então, vocês veem aqui que a gente começa com manutenção rotineira, depois passando por micro, TSD, aí eu chego em espessuras de 3, 5, 7 centímetros e termino aqui até com a reconstrução total da pista. Não, vamos seguir. Então, um outro ponto que a gente viu é que na hora que a gente plota e atribui o tráfego contado, a gente teve alguns buracos aqui. Nem todos os links rodoviários eles foram contemplados com a contagem. Nem todos os links tiveram tráfego atribuído. Tá? Então, cerca de 65% da nossa malha tinha o tráfego atribuído. E para fazer sentido a gente rodar uma matriz dessa em cima da malha inteira, por óbvio, a gente tinha que ter todos os dados de tráfego. Então, o que a nossa equipe lá fez? Nós optamos por fazer uma macro simulação de tráfego para a gente conseguir expandir os nossos dados e ter o tráfego de todas as nossas rodovias. Eu vou explicar isso aqui de forma conceitual e muito rápida, né? Mas só para contextualizar. Como é que isso é feito? A gente tem uma matriz, origem e destino. Então, eu sei a origem de uma viagem e sei qual que é o destino dela. A partir do momento que eu tenho algum link com tráfego atribuído, eu associo a origem e o destino, eu consigo extrapolar esse dado e atribuir o volume de tráfego a todos os links. Então, se eu sei que saem 3 viagens aqui, e eu sei que aqui tem uma viagem e aqui tem outra, por óbvio, só tem outra viagem ali subindo. Então, a gente vai fazendo isso de um método interativo, computacional, via software, por óbvio, né? Um volume de dados muito grande, e a gente sai lá no final com o tráfego atribuído para todos os links nossos, de todas as nossas rodovias. Então, esse é o mapa. A gente conseguiu a matriz origem e destino com o pessoal do DENIT. A gente pegou os dados das rodovias federais, pegamos os dados das rodovias estaduais e fizemos esse trabalho aqui. Tá? Então, no final das contas, a gente teve aqui 3 tipos de dados. O que está vermelho é o dado que eu contei. Então, montei o poço lá, fiz a contagem, atribuí o tráfego.
O que está de amarelo é o resultado da macrosimulação. Então, por óbvio, tem os dados do DENIT aqui no meio, então tem uma assertividade muito grande. Mas tudo que está amarelo é que teve um tráfego simulado. E a gente tem alguns pequenos acessos, porque se a gente reparar, a malha do DR, ela é uma malha capilar. Ela é uma malha que vai alimentar os grandes corredores de transporte, que, via de regra, dentro do Estado, são as rodovias federais. Então, a gente tem alguns pequenos acessos aqui que mesmo o software não conseguiu atribuir um volume de tráfego, e aí a gente teve que usar o modelo gravitacional para atribuir uma viagem ali. Tá? Então, a gente tem o dado contado, eu tenho o dado simulado e eu tenho um dado estimado que a gente fez com essa metodologia aí. Então, o que eu saio no final? Eu saio com 100% dos links rodoviários do nosso sistema rodoviário estadual com tráfego atribuído. E não só tráfego, tá, pessoal? Não foi só o VMD, a gente fez isso por categoria. Por que por categoria? Porque, no final, eu consigo ter o número N de todas as rodovias do Estado. Então, eu saio com VMD, eu saio com a contagem veicular classificada, eu saio, no final, com o número N. Então, nesse gráfico, onde eu tenho a linha mais grossa, eu tenho um volume médio diário maior, né? Então, é fácil perceber que as rodovias federais, elas apresentam maior tráfego, e dentre as estaduais, a gente tem destaque aí para 135, correto? Que é hoje uma rodovia concedida, né? Qual outra que a gente pode destacar aí da estadual? Triângulo Mineiro ali, né? A gente tem a 365, que também tá concedida. A gente tem aqui Zona da Mata aqui embaixo, a gente tem um tráfego bastante pesado. A gente saindo de Belo Horizonte também, sentido centro-oeste, a gente vê ali região de Pará de Minas, Divinópolis, e a própria região metropolitana ali, a gente vê que tem aqui aquele conjunto de rodovias que vai para o aeroporto de Confins, MG10, 424, LMG 800, que também tem um volume de tráfego bem robusto. Isso. Então, sob gestão do DR hoje, MG10 e 424 não são aquelas com maior tráfego. E esse mapa é importantíssimo na nossa visão, até para definir a estratégia de atuação do DR, né, que tem que estar adaptada para rodovias de médio e baixo tráfego, né? Então, e esse é o pontapé inicial para responder as perguntas que a gente fez lá no começo do trabalho, né? Assim, como, onde, quando investir os recursos limitados que temos, né? E aí, para a gente fechar a equação total, eu tenho os dados objetivos de pavimento, eu tenho volume de tráfego para todas as rodovias, e para a gente ter custo, estimativa de custo, eu preciso colocar isso para orçamentação. Então, lá na diretoria, a gente está lá com um trabalho forte de instituição do SICOR, que vai ser o nosso sistema de curso, referencial de custos lá do Estado. Ele é instituído por decreto estadual do governador, e ele está muito em consonância também com a nova lei de licitações, que nos determina a utilização de um modelo oficial, seja ele ciclo ou um modelo adaptado. E, no caso, o DR optou por adaptar. Por quê? A nossa realidade é muito distinta da realidade do ciclo, né? A realidade federal. As nossas rodovias, em termos de classe, de operação, o tipo de obra que é feito, plataforma, geometria, tudo mais, é muito distinto. E isso também, né, nos leva a ter uma operação rodoviária distinta. As nossas frotas são de menor porte, os ciclos de equipamentos são reduzidos ou estendidos, né? Então, a gente optou por fazer, de fato, uma particularização do ciclo dentro do Estado, e a FGV está nos ajudando com isso aí. E um ponto importante do SICOR, né, é a regionalização da pesquisa de preço dos insumos, né? Então, nós dividimos o Estado em 6 regiões, e trimestralmente recebemos da FGV o custo desses insumos, né? Que é o que o Henrique vai falar agora aí. Bom, de forma geral, nós estamos implantando novas composições lá, são cerca de 2.700, das quais 700 já estão implantadas. Nós estamos fazendo a revisão de todas as equipes mecânicas, dá quase 900. A gente tem a questão da regionalização dos preços, então,
Veja, o preço em Belo Horizonte vai ser diferente do norte de Minas, que vai ser diferente da Zona da Mata, que vai ser diferente do preço que a gente tem lá no Triângulo Mineiro. E a gente entende que isso é importante, porque, de fato, existe variação, principalmente de insumos, entre as regiões. Tá? A gente tem, estamos trabalhando lá forte na questão do fator de influência de chuva, que aí tem muito a ver com a produtividade ou improdutividade decorrente da chuva, né? Fator de influência de tráfego, que tem a ver com o VMD das rodovias, se tem perímetro urbano, se está em zona rural. E aí, quando a gente finaliza todo esse trabalho hercúleo, a gente chega no final ali com a previsão de conclusão e implantação do sistema já no primeiro trimestre de 2025. Tá? Então, já na metodologia do SICOR, a gente já está com o grupo de serviço de pavimentação fechado, a gente fez a orçamentação daquelas soluções que a gente propôs lá atrás e chegamos aqui no final com o preço, de fato, de cada intervenção ali dentro da matriz. Tá? Então, a gente começa com um valor bastante reduzido e, à medida que a condição vai piorando, a gente está tendo uma escalada aqui do custo. Então, a gente começa ali com R$40 mil e chega aqui praticamente com 1.400.000. O que é importante de ressaltar aqui? Isso aqui é referencial, é para ser aplicado em nível de rede, isso aqui não é para utilização em nível de projeto. Então, é, de fato, uma solução referencial, com um custo também referencial, para a gente trabalhar em nível de rede, em nível de planejamento de ações. E esses números validam aquele gráfico teórico que apresentamos lá no começo, né? Porque se a gente observar aqui, comparar os números em vermelho de reconstrução com os números ali em verde, por exemplo, da fase inicial aí do ciclo de vida do pavimento, a gente vê que são números na ordem de 4 ou 5 vezes maiores por quilômetro, né? Então, se eu invisto antes, eu consigo prolongar a vida útil do pavimento e tenho um custo por quilômetro bem menor, ou seja, é um investimento mais inteligente. Importante ressaltar, os custos são referenciais por quilômetro, de fato, então aquele é o custo de cada uma daquelas intervenções por quilômetro, incluindo o material betuminoso. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho os custos e associo todo aquele arcabouço de dados que eu falei lá atrás, eu consigo iniciar um tipo de trabalho de montar as estratégias de atuação dentro do estado de Minas Gerais. E aqui a gente, de fato, trouxe, já estabelecendo o que seriam os programas que a gente tem lá dentro do estado. Tá? A gente trabalha hoje com um quê de revitalização, recuperação funcional e restauração. Então, na hora que a gente pega e atribui isso dentro daquela matriz lá, a gente tem aqui as extensões de cada tipologia de obra, vamos falar assim, eu tenho os custos e, por óbvio, aqui eu tenho o custo total. Então, assim, restauração, de fato, que é onde a gente tem uma intervenção estrutural ou estruturante ali dentro do pavimento, a gente tem uma extensão reduzida. Tá? Então, a gente tem aí cerca de 1.500 quilômetros, o que seria a recuperação funcional, que são intervenções sem caráter estruturante. A gente tem alguma coisa em torno de 2.500 quilômetros, e revitalização, que são aquelas de menor vulto, vamos falar assim, que seria pequenos reparos de pavimento, a gente tem aqui coisa de 6.000 quilômetros. Então, com isso aqui, a gente já começa a montar a estratégia de intervenção e manutenção do DR de Minas. Restauração via contratos pesados, contratos robustos para intervenção. Recuperação funcional são com um custo reduzido, mas também demandam um contrato. E a revitalização aqui, a gente entende que a gente consegue trabalhar dentro dos nossos contratos de manutenção. Aí a primeira pergunta que nos fizemos lá no DR, né, quando a gente chegou nesses números, um total aí de 8,5 bi, né, para restaurar toda a malha pavimentada do DR, né? Sendo que nosso orçamento para essa frente, para 2025, é 1,5 bi, né? Então, qual trecho priorizar, né? Diante de um problema desse tamanho. Então, daí a importância. E aí, gente, eu queria dar um passo atrás e explicar que todo esse trabalho aqui, ele só foi possível porque lá em 2021 fizemos uma reforma administrativa
com a criação da diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação, que reflete a importância que o órgão, que a instituição atribui para o planejamento e para a decisão técnica acerca dos investimentos, né? A gente convive, o DR, todos os DRs, né? São órgãos que convivem ali no limiar da política com a técnica, né? Então, assim, a gente sempre vai ter a intervenção política e ela é saudável, porque a gente tem a representatividade da ponta, só que a ideia aqui é ter sempre o cardápio técnico e sempre o argumento técnico do que, onde, né, assim, de onde, como e quando devemos investir de forma mais inteligente. Então, e eu só tenho essa conversa entre a técnica e a política se eu tiver esse tipo de trabalho, se eu tiver esse tipo de estudo. Então, isso só foi viável a partir da criação dessa diretoria. Isso foi uma decisão difícil lá atrás, porque o DR tem um quadro de servidores, de engenheiros bem reduzidos, né? Então, o engenheiro que eu aloco no planejamento é um engenheiro que eu estou deixando de alocar na manutenção, na construção. Um investimento, vocês viram que não é um investimento baixo para fazer esse tipo de levantamento, né, Henrique? 15 milhões para um trabalho aí de 2 anos. Então, isso reflete a importância que o DR de Minas dá para o planejamento e para os critérios técnicos em relação ao processo decisório, né? Então, aí eu aproveito para parabenizar, porque desde a criação da diretoria até hoje, eu vejo um trabalho exemplar. Então, parabenizar o Henrique, parabenizar a Bruna, a Ana Luísa, a Carol, o Ney, e toda a equipe, né? Porque o Diogo também do geoprocessamento, que é um apoio não só para a diretoria, mas para todo o DR, né? Então, o geoprocessamento é uma ferramenta que eu sou entusiasta e que eu acho que a área de infraestrutura rodoviária ainda usa pouco. E para fazer gestão de ativos rodoviários numa malha desse tamanho, eu preciso necessariamente de usar as ferramentas de geoprocessamento, e nós, engenheiros, precisamos dominar essas ferramentas. Então, aproveitar para parabenizar a equipe, e esse tipo de trabalho, ele não pode ser uma fotografia, né? Tem que ser um filme. Então, o DENIT faz essas campanhas, deve ter o pessoal do DENIT, do Luiz Guilherme deve estar aqui, ele faz essa campanha anualmente, né? Nós decidimos, até por uma restrição orçamentária, fazer a cada 2 anos. Mas é um trabalho que não pode parar, porque se eu fizer uma vez só, eu não crio a série histórica e eu não consigo prosseguir. Mas só quis dar esse passo atrás para a gente evoluir aqui para a conclusão. E o geoprocessamento é, de fato, a gente entender onde, né? Então, esse mapa aqui, ele é fruto do trabalho do nosso núcleo de geoprocessamento, e aqui a gente vê onde, quais rodovias, a gente consegue ter uma visualização, e isso a gente entende que é importante. No mapa de condição da malha, a gente traçou uma diagonal aqui da condição, e da mesma forma a gente pode trabalhar nossas estratégias de forma regionalizada, juntar as frentes, juntar contrato, aproveitar a mobilização e reduzir custo. Então, isso é fundamental para a gente enxergar, para a gente entender o onde, sair da planilha e partir, de fato, para a localização geográfica. Então, isso aqui é fundamental. Se a gente pega os custos de cada uma das tipologias de obra que a gente elencou lá atrás e faz um preço médio disso aqui, a gente acha justamente esse gráfico aqui. A revitalização, eu tenho um custo de 4 a 5 vezes menor que o custo de restauração. Então, é fundamental eu ter um manejo entre esses tipos de obra, tipo de intervenção, para a gente conseguir sair vivo lá na frente. Hoje a gente está empatado com rodovia boa, regular, e o montante nosso ruim. A gente tem conseguido fazer frente, mas a gente entende que também que em algum momento isso pode sair do nosso controle. Então, o que a gente sai aqui, começando a concluir já? Que a gente tem que ter um mix de intervenção entre os tipos de obra. E aí, como que a gente vai fazer isso? E aí a gente já começa a entrar nos programas de governo. A gente tem o Conserva Pro. O Conserva Pro foi um trabalho de, apesar da implementação veloz, foi um trabalho de conversa durante 2 a 3 anos, entre eu, o Deison, aí também Matheus e Rodrigo conseguiram viabilizar o programa,
Mas é um contrato que ele é pensado, um programa, né, que resulta em um contrato de manutenção, que ele é pensado em um componente de conservação muito robusta, tá? Então, é a contratação por desempenho, e essa conservação, ela é de fato robusta, então tem todo o mix ali de, vamos falar, zeladoria da rodovia, né, os itens de conservação de maneira bem robusta, e a gente achou importante trazer, já entendendo esses dados aqui, um item, um componente, para a gente fazer pequenos reparos de pavimento, de defeito de pavimento, e aí a gente está chamando isso lá de revitalização. Tá? A gente entende também que é fundamental a gente ter um mix aí das outras duas tipologias que estão sobrando, né, a recuperação funcional e a restauração, e aí a gente já começar a aplicar critérios técnicos para essa priorização. Isso tudo está dentro do Provias, né, o maior programa de recuperação que a gente tem de rodovias aí nas últimas décadas no Estado. Em 2023, né, final de 2023, a gente já tinha cerca de 1.400 quilômetros de recuperação já realizados. Quem quiser conhecer um pouco mais do Provias, lá no estande do DR, a gente tem também lá um mapa com as principais intervenções. A assessoria de gestão estratégica vem conduzindo muito bem também essa gestão a nível de gabinete. Então, o Rodrigo está aí com a gente, toda a equipe. Quem quiser conhecer, pode ir lá no estande do DR, que a gente tem boas informações aí sobre o Provias, como é que ele foi construído e como que ele é gerido no dia a dia lá do DR. Então, por fim, né, eu tenho o Conserva Pro atuando na revitalização das rodovias, recuperação funcional e restauração dentro do Provias, e aí a gente entende que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar com a regionalização e o agrupamento das intervenções. Hoje, só para a gente contextualizar, o Conserva Pro são os novos contratos que estão aí em andamento. Onde está verde aqui são que eu já tenho contratos de manutenção formalizados, com ordem de início emitida, e onde está aqui laranja, amarelo, são onde os contratos estão em licitação. Então, a gente vê aqui que no final, nós temos 40 unidades regionais, 31 delas a gente já está com essa nova tipologia de contrato vigente. O que em termos de extensão, o que a gente consegue fazer de revitalização de pavimento? Mais ou menos 30 quilômetros por unidade regional. Lá na frente eu saio com 1.000 quilômetros de rodovias recuperadas, revitalizadas dentro do Conserva Pro. Então, já são 1.000 quilômetros a menos lá de rodovias regulares e ruins. A decisão, de forma bem pragmática, assim, foi por quadriplicar os investimentos anuais médios em conservação, revitalização. Justamente por aquela premissa de antecipar o investimento, né, Henrique, e tentar prolongar a vida útil do pavimento. Então, o DR, antes do Conserva Pro, ele investia, em média, 10 mil reais por quilômetro ano. Agora, nesses novos contratos, uma média de 40 mil reais quilômetro ano. Então, é um desafio também do novo modelo de contrato, né? O Davidson, diretor de manutenção, tem um desafio enorme de coordenar esse trabalho junto aos coordenadores regionais, né? Que alguns deles estão aqui, né, Henrique? Vinícius, a Érica, o Glaucus, o Wesley. Então, alguns já estão com um contrato novo, né, com a carteira cheia, outros ainda estão penando lá no modelo antigo, mas é uma transição até pelo prazo de vigência de cada um dos contratos. Até 2025 a gente vira todos os contratos para o novo modelo e eu acho que a população já vai ter uma percepção muito boa dessa nova estratégia de atuação, né? Então, com o Conserva Pro, igual o Matheus falou, é a revitalização, e a partir da conservação mais robusta, né, mais bem feita, mais bem executada, a gente também prolonga a vida útil do pavimento. Então, aquela rodovia que está encaixada ali na classificação boa, ela tende a ficar boa por mais tempo. Esse aqui é o mapa do Provias, tá? Onde as linhas aqui referentes às rodovias estão em verde, são obras concluídas, e onde está em laranja aqui, amarelo, são obras que estão em andamento. Qual que é o número final do Provias que a gente tem agora em 2024? Né? Trabalhando quase que exclusivamente com recuperação funcional, são 2.500 quilômetros
de rodovias concluídas, em andamento e a iniciar. Para 2025, a gente está estimando mais 800 quilômetros de recuperação funcional e nós temos aí mais ou menos mais 300 quilômetros de restauração, com o projeto sendo finalizado por agora e obra prevista para 2025. Esses recursos para 2025, né? A gente já tem essa pré-definição de atacar dessa forma, né? 800 quilômetros de recuperação funcional e 300 de restauração, mas ainda estamos definindo exatamente quais trechos a partir desses dados objetivos que foram levantados e aqui apresentados, né? Então, esse é o trabalho importante que na verdade, a gente conseguiu começar a usar os dados objetivos como insumo para a decisão a partir desse ano. Então, isso também a gente considera uma virada de chave importante aí. Então, na hora que a gente soma ali esse quantitativo aqui, nós estamos saindo, no final, com alguma coisa em torno de 4.500 quilômetros de rodovias restauradas, recuperadas e revitalizadas. Isso, gente, se a gente fizer uma continha, dá 25% da malha do Estado. Então, a gente já tem uma inversão brutal daquela tendência que a gente apresentou lá no primeiro slide. Então, nós estamos combatendo aqui, inclusive nas duas frentes, nós estamos combatendo o regular e o que está ruim e péssimo. Então, a partir desse momento, a gente entende que a gente vai ter, de fato, uma virada de chave na gestão dos ativos rodoviários lá dentro do DR, e, de fato, a gente vai ter uma inversão e a manutenção dessa inversão de curva, né, aumentando o quantitativo de rodovias em melhores estados, né, as rodovias boas e ótimas, que é o objetivo nosso, é dar rodovia segura e confortável para o usuário. E é importante falar que esse trabalho também ele é incremental, ele não acaba aqui, né? Então, o que são os próximos passos de tudo isso que a gente está falando aqui? A gente vai contratar, no final do ano, início do próximo ano, uma nova campanha de levantamento de pavimento. Nossa ideia é continuar trabalhando naquela simulação de tráfego para a gente ter o dado mais assertivo, o dado mais confiável. Nós estamos começando a trabalhar com HDM4 para a gente conseguir fazer as análises em termos de custo e benefício e aí também começar a otimizar de fato quais segmentos serão selecionados para intervenção. E aí, no final, aqui que a gente quer sair com a priorização dos investimentos, né, nos ativos rodoviários, nas rodovias, né, alinhando premissas técnicas de análise de custo-benefício, premissas sociais, econômicas e demográficas, para a gente, de fato, conseguir atender a contento a população e ter um investimento, de fato, assertivo. Fechou? Acho que a mensagem final é essa, né? Assim, esse é um trabalho incremental, que não termina aqui, né? A gente precisa ir, nos próximos anos, fazer novas campanhas para criar essa esteira histórica e continuar nessa evolução de trazer os critérios técnicos para o processo decisório, porque no final é isso, né? Assim, quando a gente não tem dinheiro, é bem mais fácil do que quando o dinheiro aparece, né? Quando o dinheiro aparece, a gente precisa preocupar com a qualidade do gasto, né? E qualidade do gasto na infraestrutura rodoviária passa necessariamente por esse tipo de trabalho e esse tipo de priorização. Então, aqui para fechar, a gente já falou um pouco da diretoria, né, Henrique? Eu só queria, aí já trazendo para o meu lado aqui, a nova diretoria do DR, Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Todo esse trabalho foi desenvolvido ali dentro, com brilhantismo, principalmente pela Bruna, nossa gerente aqui de ativos rodoviários, um apoio muito forte do Diogo e o Ney ali na retaguarda, elaborando esses custos. E aí, de forma geral, também eu quero agradecer toda a minha equipe, né, e falando da Carol, falando da Ana Luísa, que abraçou essa empreitada dessa nova diretoria, e a gente está aí já começando a colher os frutos e esperamos colher muito mais em breve. Então é isso, o objetivo final, só para concluir mesmo aqui da nova diretoria, é a gente ser um hub de informação, tá? A gente ser um hub de dados que permita, de fato, subsidiar a tomada de decisão de maneira assertiva, da gente ter qualidade de gasto e a gente, de fato, priorizar onde que a gente vai gastar esse dinheiro. Então, era isso. Muito obrigado.
Agradecendo mais uma vez aos dois palestrantes que iniciaram ciclos de palestras nessa manhã, o senhor Matheus Guimarães Novaes, que representou o DR Minas Gerais, e o senhor Henrique de Medeiros Pereira, representando também o DR de Minas Gerais. Gente, tem um telefone aqui que vocês podem enviar perguntas para os dois, tá? Via WhatsApp. Quem preferir também pode vir ao palco, fazer a pergunta ao microfone. O senhor quer vir? Pode. Enquanto ele formula a pergunta, eu tenho um recado da organização, um recado maravilhoso, tá? Para todos vocês. Hoje à noite vai acontecer um luau, a celebrar esse encontro maravilhoso, no bar e restaurante Estaleiro, que fica aqui na praia, no nosso litoral, na praia José Sarney. É um lugar deslumbrante, à beira do mar. O convite está sendo vendido aqui mesmo, no pavilhão, no estande do Estaleiro. E os organizadores passaram informação maravilhosa e o convite pode ser dividido em até 3 vezes no cartão de crédito. A festa vai ser open bar a partir das 16 horas e vai contar com um show de uma das maiores bandas de axé da Bahia, Cheiro de Amor. Tá imperdível, todos convidados, ingressos à venda, vendas aqui no estande do Estaleiro. Bom, como é o nome do senhor? Cristiano Costa Moreira. Pode fazer a pergunta. Bom dia, Cristiano Costa Moreira, de Belo Horizonte, da Solocap. Me chamou a atenção quando você traçou uma diagonal nordeste e sudoeste, identificando que essa região superior, o pavimento tem um comportamento do que o pavimento inferior. Me chamou a atenção porque nos últimos anos, como eu presto consultoria na avaliação de pavimento, eu passei a identificar 5 parâmetros que me auxiliam na tomada de decisão. O primeiro parâmetro é a posição geográfica, início e final. A segunda posição é a posição topográfica, grota, meia, encosta e crista. A terceira posição é a posição geométrica, largura, altura de corte ou aterro. A quarta posição é a função hídrica. E a quinta posição é a função geotécnica do subleito. Quando eu comecei a classificar esses pavimentos nessas 5 categorias, eu percebi que me auxiliou muito. Quando eu tenho subleitos bons, e NA baixos e geometrias regulares, independente da geometria, o desempenho funcional ou estrutural é melhor. Então, eu fiquei mais específico desse aspecto. Quando a gente olha do norte de Minas ou no Triângulo, o pavimento desempenha melhor do que no sul. A topografia lá é menos acidentada. A geotecnia lá é melhor do que do sul. A topografia nem se fala. É uma sugestão e eu gostei da sua apresentação. Estou de parabéns. Os 5 critérios, eles corroboram, né, como o senhor falou, com essa distribuição geográfica, porque, de fato, norte e noroeste de Minas, né, tem uma topografia, uma geometria, e uma característica de solo e um ciclo pluviométrico bem diferente do sul, sudeste, zona da mata de Minas Gerais, né? Então, isso tudo influencia, somado ao histórico de investimentos, né, que tivemos no sul de Minas, que não foi uniforme ao longo do tempo em todas as regiões, né? Então, o senhor tem toda a razão. Eu queria ressaltar também que a partir do momento que a gente traça essa diagonal, a parte norte, a gente tem, além disso tudo, volumes de tráfego menos expressivos nas rodovias, e ali foi onde foi concentrada a maior parte do proacesso. Então, o proacesso, geograficamente, ele está concentrado ao norte do estado de Minas Gerais. Então, são rodovias mais recentes. Elas são, vamos falar assim, né, na esfera histórica dentro do DR, elas são recém-implantadas. Então, de fato, associando a rodovia nova, todos os pontos que você citou aí, o baixo volume de tráfego, a gente tende a ter um desempenho melhor e isso só confirma esse senso comum que a gente tem lá dentro do DR também. Então, só para informar também. Mais alguma pergunta? Vocês que estão acompanhando? Lá, você quer vir aqui à frente? Não, aí tá. Pessoal, bom dia.
Bom dia, parabéns aí pela apresentação, né, pelo trabalho também. Ontem eu estive lá no... Estou muito perto. Ontem eu estive lá no stand do DR, eu não me apresentei, né? Eu sou o Vitor, trabalho na CCR e... conversei com ela ali, esqueci seu nome. Mas o que me chamou a atenção é a iniciativa do planejamento, né? Eu acho que a gente tem que ter isso muito bem claro, né? O que a gente vai fazer, a gente precisa planejar, né? Não colocar a carroça na frente dos bois. E o que me chama a atenção é, dado o desafio, né, considerando a malha do Estado e tudo mais, como que a gente consegue colocar isso em prática, né, concretizar, quando a gente pensa na execução. Existe algum tipo de avaliação ou algum tipo de estratégia para esse volume de contratação, né, de obras, e aí entram as empreiteiras e tudo mais, para a gente conseguir, de fato, colocar isso em prática, e quais são os maiores desafios aí que vocês encontram? Os desafios, na verdade, nesse sentido, eles são de caráter mais operacional, né? A gente tem tido um desafio imenso de conseguir fazer essas licitações da nova lei de licitação, mas, de fato, aqui a gente já está falando de iniciativa iniciada. A gente tem aí quase 2.500 quilômetros de rodovias em recuperação e a serem recuperadas dentro do Provias. Nós já temos aí cerca de 30 contratos de manutenção, né, entre os que estão concluindo a licitação e os que já estão, né, com ordem de início emitida. Então, de fato, o que a gente trouxe aqui é a iniciativa concreta. A gente não está falando aqui só de fase de planejamento, a gente já iniciou esse trabalho e, a partir de agora, intensificar isso de fato. Tá? Conforme a gente expôs aqui, a Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação, ela serve como apoio, como subsídio técnico para a execução das outras diretorias, digamos, finalísticas do DR, né? Então, nesse universo aqui de investimentos que a gente apresentou, quem faz restauração é a Diretoria de Construção e quem faz revitalização e recuperação funcional é a Diretoria de Manutenção. E isso já vem sendo feito através do Provias. O que a gente espera continuar evoluindo é na assertividade do processo decisório, né? A qualidade do gasto. Então, e nisso a gente tem uma comunicação interna muito boa e um patrocínio muito forte do nosso diretor-geral, Rodrigo, não sei se ele já chegou, mas para fazer o critério técnico como protagonista nesse processo decisório. Então, a gente vem nessa evolução e eu acredito que até 2016, né, mantido o patamar orçamentário, porque é um desafio de todos os DRs, né? Não adianta nada eu estabelecer uma estratégia e chegar no que vem eu tenho um contingenciamento orçamentário e isso quebra toda a estratégia. Então, assim, a gente precisa de um apoio a nível de governo também, de manter no longo prazo esse nível orçamentário, né? Então, e isso a gente vem tendo lá no governo de Minas, que é importantíssimo, né? A gente ainda não chegou no nível de investimento, por exemplo, ontem lá no bar a gente estava conversando com o pessoal de São Paulo, né? O pessoal de São Paulo tem um orçamento, se não me engano, de 9 bilhões para o ano que vem. Então, assim, a gente está com um orçamento de 2,5 bi para uma malha que é o dobro da de São Paulo. Mas isso só reforça ainda mais a importância desse tipo de trabalho, porque eu não posso errar na decisão, né? Eu tenho que alocar o investimento da forma mais assertiva possível. Não, obrigado, viu? Até mais. Gente, chegamos ao fim da primeira palestra da manhã. Uma salva de palmas aí mais uma vez para o Matheus e para o Henrique. Perguntar à presidente da mesa se ela tem algumas considerações a fazer. Excelente palestra de vocês. É muito bom poder ver e entender um pouco das atividades, né, que estamos desenvolvendo lá no DR de Minas. Muito obrigada, Henrique, Matheus. Parabéns pela palestra. Bom, e nesse momento, a presidente da mesa e a secretária, a senhora Ana Luísa, e a presidente Ana Paula, elas passarão a vocês um certificado de participação pela deslumbrante palestra nessa manhã de hoje. Em seguida, a organização dará início
algumas assinaturas de protocolo do evento. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Vamos desfazer o dispositivo nesse momento.